Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Vamos fazer esse estudo de hoje sobre a oração. Eu não pretendo com este vídeo ensinar ninguém a fazer orações, porque nem prece, nem rezas, porque tem pessoas que têm capacidade de fazerem orações belíssimas, né? Então, a função deste vídeo não é essa. Então vamos lá? Este vídeo não pretende esgotar todas as importâncias e significados da oração. Longe disso, mas pretende revelar a grande diferença das orações praticadas pelo cristianismo primitivo dos primeiros séculos e a oração praticada pelas igrejas em geral nos dias de hoje. No início do quarto século, parece que já houve uma mudança na forma de orar dos cristãos. Já a partir do famoso Edito de Milão, escrito pelo imperador Constantino, declarando finalmente o fim da perseguição aos cristãos, no ano 313 da nossa era. Pois, infelizmente, com o final da perseguição aos cristãos, muito do paganismo passou a ser incorporado nas orações cristãs. No excelente livro, Quando o Nosso Mundo se Tornou Cristão, que abrange meticulosamente todo o período histórico do quarto século, escrito pelo historiador Paul Veyne, publicado em 2010 pela editora Civilização Brasileira, na página 179 diz, abre aspas, a evolução da prece mostra essa paganização. Um verdadeiro cristão reza a Deus pedindo para amá-lo, glorificá-lo, reza para agradecer-lhe por tudo, para implorar sua graça ou seu perdão, pedir-lhe para ser mais firme na fé, dizer a Deus que seja feita a vontade dele. Mas, depois do século IV, cristãos põem-se a pedir a Deus o que os pagãos pediam a seus deuses: prosperidade, cura, boa viagem, etc. Fecha aspas. E assim permaneceu até os dias de hoje. Ou seja, os primeiros cristãos jamais oravam como os de hoje em dia, pedindo uma casa, um bom carro, um emprego melhor, prosperidade financeira, sucesso nos negócios, etc., como vemos acontecer, principalmente entre os que pregam a teologia da prosperidade. Isso foi copiado do paganismo, como acabamos de ver. E tem muitos que vão ainda mais longe, ousando dizer que, abre aspas, eu profetizo que este ano você irá comprar o carro, ou a casa, ou conquistar o emprego dos seus sonhos. Fecha aspas. Na oração ou profecia, cabe a humildade e o desapego aos bens materiais, e não a arrogância, a ousadia ou a petulância, pois estamos nos dirigindo ao nosso Senhor Deus e Salvador. Orar com os olhos abertos. Orar com os olhos abertos. Davi H. Stern, um ex-rabino e grande estudioso dos costumes judaicos da época de Jesus e dos primórdios do cristianismo, prova que o próprio Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, sempre orava com os olhos abertos, como está em Mateus 14:19, Marcos 6:41 e 7:34, Lucas 9:16, João 11:41 e 17:1. E realmente todos esses textos nos dizem que quando Jesus orava, e Jesus Cristo orou, o fez, abre aspas, erguendo os olhos ao céu, fecha aspas. Ou seja, que Jesus orou 6 vezes com os olhos abertos. E Davi H. Stern questiona os seus leitores de que se é assim, então por que será que, abre aspas, os cristãos frequentemente oram com os olhos fechados? Por que será? Fecha aspas, por que será? No seu livro, Comentário Judaico do Novo Testamento,
publicado em 2008 pela editora Atos, na página 78. E Davi ainda reforça isso na página 218, onde, comentando sobre João 11:41, nos revela que Jesus, abre aspas, orou com seus olhos abertos, como o povo judeu de hoje, fecha aspas. Então, se é assim, por que será que os cristãos oram sempre com os olhos fechados, em vez de abertos? Se os cristãos oram de olhos fechados, de onde é que eles inventaram isso? Eu, particularmente, prefiro orar de olhos fechados, justamente para evitar possíveis distrações. Não existe relevância quanto a orar de olhos abertos ou fechados. O mais importante de tudo é orar, ou rezar, ou fazer uma prece com sinceridade de coração, com sinceridade de alma. Outra particularidade em relação às orações feitas nos primeiros séculos, comparado com as orações nos dias de hoje, é que, conforme nos revela Davi H. Stern, abre aspas, grande parte das orações judaicas, por exemplo, é composta na primeira pessoa do plural. Um exemplo, primeira pessoa do plural, prestem bastante atenção. Um exemplo notável no Tanakh é Daniel 9, de 1 a 19, fecha aspas, como está na página 400 do seu livro Comentário Judaico do Novo Testamento. Para quem não sabe, o Tanakh é como os judeus sempre chamaram o Antigo Testamento. Ou seja, não é difícil encontrarmos pessoas orando, rezando ou louvando na primeira pessoa do singular, em vez de orarem na primeira pessoa do plural. É a oração individualista, pois está sempre na primeira pessoa do singular. Eu, meu, minha, sou, estou, vou, estarei, irei, etc. Essa é a oração do egoísta. É a oração do, abre aspas, primeiro eu e depois, muito depois, os outros, fecha aspas. Mas se procurarmos pela oração mais perfeita de toda a Bíblia Sagrada, que é a oração ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, veremos que ela não começa pela primeira pessoa do singular, senão ficaria assim, abre aspas, Pai meu que estás no céu, fecha aspas. Nem precisa dizer quanto é que ela ficaria ridícula dessa forma. Jesus Cristo, sendo o verdadeiro Filho de Deus, poderia muito bem orar assim, abre aspas, Pai meu, fecha aspas. Mas o próprio Senhor nos dá o exemplo máximo de oração ao dizer, abre aspas, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fecha aspas. Então faço um desafio a vocês. Troquem todos os verbos em primeira pessoa no plural por verbos na primeira pessoa do singular e veja quão ridícula a oração irá ficar. Se pegarmos todas as Bíblias Sagradas mais antigas, desde os códices e os primeiros manuscritos gregos do Evangelho de Mateus, dos primeiros séculos, veremos que a oração do Pai Nosso traz sempre, abre aspas, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, fecha aspas. Mas então, se é assim, por que os católicos rezam sempre, abre aspas, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido? Por que será? Fecha aspas. É que a expressão dívidas e devedores dá margem para interpretar nos dias de hoje como que se tratam de dívidas financeiras, a empréstimos de dinheiro, diferentemente de como era entendida nos primeiros séculos do cristianismo. Já quando substituímos dívidas e devedores por ofensas e ofendidos,
fica mais fácil de entender que o perdão se estende a todas as formas de praticar o mal aos outros e a nós mesmos. Outro detalhe riquíssimo da oração, revelado por Davi H. Stern, é sobre o sentido original da oração, que muitos ainda não prestaram atenção, e que, abre aspas, o sentido original da palavra hebraica para orar, litpalel, é, abre aspas, julgar a si mesmo, fecha aspas. Como está no comentário judaico do Novo Testamento, na página 515. Ou seja, quando oramos para Deus, revelamos os nossos pensamentos mais íntimos. Pois para a verdadeira oração não podemos fingir, mentir ou guardar segredos para Deus, em relação a nós mesmos ou em relação ao nosso próximo. É por isso que a etimologia hebraica da palavra orar é justamente isso, julgar a si mesmo. Pois sendo verdadeiros na oração, nos tornamos juízes de nós mesmos. E, para fechar com chave de ouro este vídeo, extraí mais uma pérola do livro, Comentário Judaico do Novo Testamento, onde na página 559, o autor comentando sobre 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10, nos revela que, abre aspas, a resposta de Deus à oração não é necessariamente conceder o pedido, mas mudar a pessoa que fez o pedido, para ela não mais desejar o que antes desejava. Fecha aspas. Ou seja, tão diferente de muitas igrejas que pregam a teologia da prosperidade, onde os que ficam lá na frente do púlpito bradam que se fazemos a oração para Deus, então Deus tem a obrigação de atender os nossos pedidos, seja eles quais forem, como se Deus fosse forçado, fosse obrigado, fosse constrangido a atender as nossas orações. Um verdadeiro desrespeito ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, como se Ele se submetesse a nós quando oramos. Existem vários vídeos na internet com pregações desses fanfarrões, verdadeiros showmans de púlpito, pois nenhum bem material ou sucesso nos negócios será capaz de nos dar a salvação. Isso é vergonhosamente copiado das orações pagãs, incorporadas às orações cristãs já a partir do século IV da nossa era, como já vimos no início deste vídeo. Para terminar este vídeo, vou falar um pouco sobre o poder da oração. Com toda a certeza, muitos de vocês já devem ter testemunhado sobre o poder da oração em suas vidas. Os afazeres diários, as tribulações, as tristezas e as correrias do dia a dia muitas vezes nos fazem esquecer do poder da oração. Mas se fizermos uma oração sincera, logo perceberemos os seus frutos. E mesmo que nossas orações não tenham sido aparentemente atendidas, acontece o milagre, que muitas vezes é tão imperceptível que sequer o notamos, que é o que Davi H. Stern já nos revelou. Mesmo que a oração não tenha sido atendida, percebemos que as nossas aflições diminuem em relação às expectativas que tínhamos da oração que fizemos. Mesmo que a oração não tenha sido aparentemente atendida, sentimos um conforto todo especial dentro do nosso interior, dentro da nossa alma, e tudo se torna fácil. Para dar um exemplo rústico sobre tudo isso, é como fazermos um serviço difícil, um serviço que não conseguimos avançar devido a alguma dificuldade e, de cabeça quente, largamos o serviço e vamos tomar um banho refrescante, fazemos uma boa refeição e depois de uma boa noite de sono, já retornamos para o mesmíssimo serviço com a solução. Então pergunto para vocês, foi o serviço que mudou ou fomos nós mesmos que mudamos?
É exatamente assim o poder da oração, pois ela não muda somente naquilo que pedimos, mas a nós mesmos também. Essa é a resposta de Deus à nossa oração. É o que Davi H. Stern já nos revelou sobre o poder da oração. E como é muito bom, nunca é demais repetir. Abre aspas. A resposta de Deus à oração não é necessariamente conceder o pedido, mas mudar a pessoa que faz o pedido, para ela não mais desejar o que antes desejava. Fecha aspas. E que ele viu revelado em 2 Coríntios 12, versículos de 7 a 10. Ao fazer este vídeo sobre a oração, não poderia terminá-lo sem fazer esta pequena, porém poderosa oração. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia. Louvado seja Deus por isso.